Fala pessoal, grande abraço do professor Evaldo Munareto. Vamos tratar um pouquinho aqui da Europa medieval. A Igreja cristã, como nós sabemos, durante muito tempo na Europa foi a instituição dominante. O auge do seu domínio cultural, político e ideológico deu-se entre os anos 1000 e 1300. Nesse período, dominou na Europa a chamada mentalidade teocêntrica, o chamado teocentrismo. Ou seja, a Igreja procurava homogeneizar, uniformizar o pensamento e o comportamento da sociedade europeia através da sua doutrina, dos seus dogmas, dos seus princípios. Então havia no pensamento europeu medieval, de maneira muito arraigada, enraizada, a ideia de que o homem, o ser humano, era um ser passivo diante do poder de Deus. Então tudo que acontecia era por vontade ou desígnio divino. Essa palavrinha, teocentrismo, é importante que você analise, porque mostrava justamente o tipo de pensamento dominante na Europa medieval. Quem se desviasse da doutrina da Igreja era considerado herege, cometia uma heresia, ou seja, um desvio ou um questionamento de algum ponto dogmático da Igreja. E a própria Igreja procurava evitar, obviamente, o surgimento de heresias dentro da própria Igreja, movimentos internos que procuravam se contrapor a algum ponto dogmático aí. Então a Igreja procurava reprimir as heresias, seja através de reeducação, de advertências, mas também de modo mais duro, como a excomunhão, que era a expulsão, a morte espiritual do fiel, não poder mais frequentar a missa e comungar, não é? A outros castigos diversos, chegando até mesmo, nos casos de heresias mais graves e reincidentes, a pena capital, não é? Havia até mesmo a pena de morte pela forca ou pelas fogueiras inquisitoriais. Então, ao falarmos da Igreja medieval, guarde essa palavrinha, teocentrismo, cujo auge deu-se lá na Europa entre os anos 1000 e 1300. Abraços pedagógicos.